Nós vamos passar agora ao trabalhador avulso. O trabalhador avulso é uma figura típica, é interessante e é de um conceito simples. Vamos ao conceito no slide. Trabalhador avulso, aquele sindicalizado ou não, que presta serviços de natureza urbana ou rural, sem vínculo empregatício, a diversas empresas, com a intermediação obrigatória do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra, que é o ógmo. Quem é o trabalhador avulso? Ora, ele pode ser sindicalizado ou não, nós estamos vendo aqui a possibilidade que o legislador criou. E ele deve prestar serviços, mais uma vez, de natureza urbana ou rural. Mas ele não tem vínculo empregatício. Nós falamos do empregado doméstico, falamos do empregado, eles têm um vínculo claro. Nós estamos falando desse trabalhador avulso, que aqui ele não tem esse compromisso, esse vínculo empregatício com alguém. Por isso mesmo ele presta serviço a diversas empresas, já que ele não tem esse vínculo empregatício. E ele pode ser sindicalizado ou não, lembre disso. Agora a gente passa por um conceito e acaba que você tem que entender e tem que decorar determinados requisitos aqui. Ele prestou para diversas empresas, mas obrigatoriamente ele tem que ter a intervenção do sindicato ou do ógmo. Olha, se ele é sindicalizado ou não, não importa, mas ou ele tem que ter a participação de um sindicato ou de um ógmo. Lembrando, ógmo, órgão gestor de mão de obra. Então, quem é esse trabalhador avulso que eu nunca ouvi falar? Ora, você já ouviu sim. Na verdade, esse trabalhador avulso que presta serviço sem vínculo empregatício a determinadas empresas, ele é o prático de barra, ele é o chapa, aquele lá do Ceasa, que fica descarregando os caminhões, aquelas mercadorias o dia todo, aquele é um trabalhador avulso. Já imaginou? Ele presta serviços ali em um dia para muitas empresas. Imagine se ele tivesse, então, um vínculo empregatício com cada uma dessas empresas. Não, ele tem essa liberdade, mas ele deve ter o intermédio desse órgão gestor de mão de obra, esse órgão que gere, ou do sindicato. Esse é o trabalhador avulso. E nós entramos aqui no segurado especial. Segurado especial, vamos ao conceito no slide. Pessoa física residente no imóvel, rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, produtor, parceiro, meeiro. Na verdade, segurado especial é aquele segurado lá do campo, que ele trabalha visando a subsistência familiar. Lembrando, nem toda pessoa que está no campo é segurado especial. Nem toda pessoa que tem uma fazenda, ele precisa dessa situação diferenciada, dessa proteção. Não significa que ele está ali em regime de subsistência. Então, para isso, logicamente que existem alguns requisitos que ele deve comprovar. Por isso, você que tem a lei em mãos, você vai verificar. Esses requisitos devem ser comprovados, tem que saber se realmente é subsistência. Ora, o que é subsistência? Subsistência, na verdade, é aquele regime em que a família trabalha para viver daquilo que produz, vendendo, retendo ali algum lucro e também para a sua subsistência. Planta e também eles comem daquilo que eles plantam, não somente vendem, eles vivem também daquilo que eles produzem. É um regime de subsistência, ou seja, tem uma simplicidade ali, não é qualquer pessoa no campo que produza, porque nós temos mega produtores, nós estamos falando aqui do homem simples do campo, que o legislador então resolveu proteger. Entramos aqui com o contribuinte individual, uma das figuras interessantes, também é uma figura inovadora, que é o contribuinte individual. Vamos ao conceito. Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Na verdade, o contribuinte individual é o famoso autônomo que nós conhecemos. Na verdade, essa expressão, esse conceito foi mudado. Hoje nós não temos mais a figura do autônomo, nós temos sim o contribuinte individual. O contribuinte individual, ele presta serviço a diversas empresas. Ele não tem vínculo empregatício. E ele, na verdade,
Música